Olá pessoal, na aula de hoje iniciaremos o tema compensação. Já falamos aí de várias modalidades extintivas de obrigações. Falamos do pagamento em consignação, que é quando o devedor deposita judicialmente ou em banco a prestação devida. Falamos do pagamento com subrogação, que é quando a relação se transmite ao terceiro que pagou a dívida. Falamos da imputação do pagamento, que é quando o devedor, vinculado a várias dívidas perante o mesmo credor, indica qual delas irá pagar. Falamos de dação em pagamento, que é quando o devedor satisfaz prestação diversa da que era devida. E fechamos novação, que é quando as partes extinguem uma relação, criando uma nova que toma o seu lugar. Na aula de hoje, o tema, mais uma vez, tem a ver com extinção de obrigações. É a compensação. A ideia de compensação é simples. A primeira vez, que eu me envolvi com isso, eu acho que eu tinha 7 anos de idade. Havia um aluno no colégio onde eu estudava, que era muito bom, inclusive disputava, o primeiro lugar comigo. E nós fizemos uma aposta. Quem tirasse 10 na próxima prova, teria direito de exigir do outro uma importância qualquer. Sei lá, R$5. Para exigir R$5, tinha que tirar 10 na prova. Eu tirei 10. E ele também. Aí ele me pediu R$5 porque as dívidas teriam se compensado, teria ficado elas por elas. Porque se eu devo a ele 5, ele me deve 5, é preciso que figure esta realidade. Que duas pessoas estejam vinculadas em duas obrigações distintas. Só que, numa delas, a pessoa credora difere da pessoa devedora. E na outra, aquele que era credor na primeira relação é devedor. E aquele que era devedor na primeira relação é credor. Não entenderam? Então vamos a um esquema para facilitar esse raciocínio. Acompanhe aqui comigo. Imaginemos que em uma relação jurídica, A deve a B R$5.000. Nesta nova relação, B, que antes era credor, torna-se devedor. E A, que antes devia, agora é credor. Estão percebendo? A deve a B 5.000 na primeira relação e B deve a 5.000 na segunda. Então qual seria a ideia? Nem A paga B, nem B paga A, porque as dívidas se compensam. Tá, e se os valores fossem diferentes? Se, por exemplo, observem aqui, A deve a B 5.000 na primeira relação. E B deve a A 3.000 na segunda. Haveria compensação porque iria se deduzir os 3.000 que B deve a A dos 5 que A deve a B. 5 menos 3 dá 2. Então A estaria devendo a B a importância de R$2.000. Então percebam que a compensação, ela tanto pode operar a extinção de uma delas, quando os valores forem diferentes. Então, se os valores forem os mesmos, ambas as relações desta correspondente ao valor da obrigação inferior, e a obrigação inferior será extinta, será cancelada. Então, com base nesses exemplos, nós podemos agora formular um conceito a respeito de compensação. Observem aqui comigo. Compensação é a extinção de uma
de ambas as relações jurídicas travadas entre as mesmas partes. Pelo encontro de dois créditos recíprocos entre elas. Esse é o conceito. Então, com a compensação, extinguem-se ambas as relações ou uma delas. E essa extinção vai ser justificada pelo encontro de dois créditos recíprocos travados entre as mesmas partes. Então, pelo que se denota, a compensação tanto pode ser total como parcial. Será total quando os valores forem os mesmos. Será parcial quando os valores forem diferentes. Hipótese em que a relação de valor superior seja o que fala sobre compensação. Observem aqui. Artigo 368. Se duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Se duas pessoas forem reciprocamente credor e devedor uma da outra, as obrigações extinguem-se como credora e devedor uma da outra. Porém, nas relações, os polos são diferentes. Aquele que é credor numa relação é devedor na outra. E aquele que é devedor numa relação é credor na outra. E quando essas relações se encontram, elas se extinguem até onde se compensarem, podendo se extinguir total ou parcialmente. Passemos agora ao próximo artigo. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Estamos aqui diante de dívidas e de coisas fungíveis. Então vamos agora traçar um esquema para melhor explicar esses pressupostos. Acompanhem comigo. Embora o artigo não fale, o primeiro pressuposto da compensação, que decorre do artigo anterior, é a reciprocidade. O segundo pressuposto, que está lá no artigo, é a liquidez. O terceiro, o vencimento. Então, na sequência, o primeiro pressuposto para que a compensação aconteça: reciprocidade. Vejam que no artigo anteriormente comentado, fala-se que se duas as mesmas partes, em relações distintas, sejam credora e devedora uma da outra. Só que os polos são diferentes. A exigência que as partes envolvidas sejam as mesmas. Esta seria a primeira exigência feita para que possa acontecer compensação. O segundo requisito: liquidez. Só se podem compensar dívidas líquidas e determinadas quanto ao seu montante. Então você tem que ter liquidez na dívida. A dívida deve ser certa, ela deve existir, havendo uma certeza inexorável de que ela existe. E deve ter seu montante determinado, ou seja, você tem que saber quanto essa dívida vale. 5 mil, 10 mil, 2 mil,
Então a liquidez seria assim pressuposto essencial para que a compensação aconteça. O terceiro requisito, vencimento. Só se podem compensar dívidas vencidas, que já se venceram, portanto. Então, se uma dívida já venceu e a outra é vincenda, está para vencer futuramente, a compensação não acontece. É preciso que ambas as dívidas compensáveis já tenham vencido. E o quarto pressuposto, fungibilidade. Ou seja, as dívidas devem ser do mesmo gênero e qualidade. Esse problema raramente aparece na prática, porque ora, o gênero qual é? Dinheiro. A qualidade qual é? Real. Então, se você compensa uma certa quantidade de reais com uma outra quantidade de reais, você está compensando dívidas do mesmo gênero e qualidade. O que seria inviável, por exemplo, seria compensar dinheiro com trigo ou café com arroz. Se os gêneros são diferentes, aí nesse caso não pode haver compensação, que pressupõe fungibilidade. Voltando ao artigo, está lá, observem, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Liquidez, vencimento e fungibilidade. Passemos agora ao próximo artigo. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato. Eu particularmente, não haverá compensação. Gente, nós vimos que o quarto pressuposto da compensação é a fungibilidade. E o que é que a fungibilidade exige? Observem lá comigo. A fungibilidade requer que as dívidas sejam do mesmo gênero. Ser fungível é isto. Ser fungível é pertencer ao mesmo gênero e à mesma qualidade. Então, se por exemplo, eu devo 5.000 a João e João me deve 5.000, o gênero é o mesmo? É. Dinheiro. A qualidade é a mesma? Também. São reais que estão sendo compensados. Agora, se eu devo a João 5.000 reais e João me deve 5.000 dólares, atenção, eu devo a João 5.000 reais, ou seja, o mesmo dinheiro, a qualidade é diferente. A qualidade do dinheiro que eu devo a João é o real. E a qualidade do dinheiro que João me deve é o dólar. Não se compensa real com dólar. Porque, embora sejam do mesmo do gênero as dívidas, se as qualidades forem do mesmo gênero, as coisas fungíveis, dinheiro, dinheiro, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade, quando especificado no contrato. Estão percebendo? Então, a qualidade aqui, que foi contratualmente especificada, é diferente. Em uma primeira relação, foi contraída uma dívida consistente em pagar 5.000 reais. Qualidade, real. Numa segunda relação, foi contraída uma dívida consistente em pagar 5.000 dólares. A qualidade da moeda é o dólar. Não se compensa dólar com real, pessoal. Para que a compensação aconteça, é preciso que seja real com real ou dólar com dólar. Que as dívidas sejam do mesmo gênero e qualidade. Somente assim acontecerá a compensação. Vamos agora ao próximo artigo. Artigo 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar sua dívida com a do seu credor ao afiançado. A primeira parte do artigo é supérflua.
O devedor somente pode compensar com o credor o que o credor lhe dever. Ou seja, é o pressuposto da reciprocidade. A só pode compensar com B aquilo que B deve a A. Então, para que a reciprocidade. Aí vem a segunda parte do artigo e abre uma ressalva em relação à fiança. Observem. Mas o fiador pode compensar sua dívida quando o seu credor ao afiançado. O fiador pode compensar sua dívida quando o seu credor ao afiançado. O que é que se quer dizer com isto, pessoal? Vamos acompanhar um esquema. Colocar aqui um credor e um devedor, onde o devedor deve uma importância qualquer ao credor, e esta dívida está garantida por fiança. Então, caso o devedor não pague, o fiador se responsabiliza pelo pagamento. Uma relação normal, onde a dívida é garantida pela fiança. Imaginemos agora que está devendo a D. Estão percebendo? D, que é devedor, e que deve a C na relação em preto, D torna-se credor de C na relação em azul. Devendo a C. É D devendo a C na relação de cor preta e C devendo a D na relação de cor azul. Acontece que a relação de cor preta, onde D deve a C, está garantida por fiança. Observem lá. Há um fiador garantindo a dívida de D junto a C na relação em preto. Ocorre que lá em cima, entre C e D, ocorreu uma compensação. Lá em cima, a relação em preto foi compensada com a relação em azul. E quando a compensação acontece, pessoal, o que é que se verifica? As dívidas se extinguem. Vamos imaginar que os valores sejam os mesmos. Então, se os valores são os mesmos, ambas as relações serão canceladas. Voltando ao exemplo. A compensação extingue ambas as relações travadas entre C e D. Ora, como lá em cima as duas relações foram extintas, fiança, pessoal, tem que natureza? Fiança tem natureza acessória. E em civil, o acessório segue o principal. Então a fiança também foi cancelada. Se as relações compensáveis se extinguiram, a fiança que garantia uma delas foi automaticamente cancelada com esta compensação. Aí o que é que C, que o credor faz? Dá uma de doido, como dizemos aqui no Nordeste, e vai atrás do fiador. C vai atrás do fiador e diz para o fiador pagar a importância devida. E o fiador diz negativo, não vou pagar você não. Ah, não paga por quê? Não é fiador? Eu era fiador. Era. O fiador já não é mais fiador. Porque no momento em que a relação garantida pela fiança foi extinta pela compensação, o fiador deixou de estar vinculado à fiança. A fiança não existe mais. Aí vem um Código Civil e diz, olhem lá, que o fiador, a dívida, ou seja, a dívida da fiança, quando o seu credor ao afiançado é o devedor. Então, como houve uma compensação entre credor e devedor nas relações de cima, o fiador ele pode compensar aquilo que deve a título de fiança. O fiador alega que não vai pagar a dívida, porque a sua fiança se extinguiu. A dívida decorrente da fiança foi compensada pela dívida que o... Desejando a todos vocês um forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.